Em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de palavras no livro de Apocalipse. Mas antes de você ir lá, abrir no livro de Apocalipse, eu quero te convidar a pegar a sua espada poderosa que está aí na sua mão. Amém? Quero que você levante ela bem alto. Você que crê na palavra de Deus, olha só, está com a sua Bíblia. Você vai dar um beijo apaixonado assim na capa dela, ó. Vai dizer assim: I love you, Bíblia. Eu te amo. Quanto mais eu te leio, mais eu chego perto do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Rapidamente eu gostaria de dar um recado sobre o CDC, que é o nosso curso de desenvolvimento cristão. As nossas aulas todas as quartas-feiras aqui na igreja, a partir das 20 horas, então seja o nosso convidado especial. Você que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. E eu quero muito a presença de vocês nesse curso, porque ele é uma grande edificação para a igreja do Senhor. Amém? Então participe. Hoje no final do culto eu quero uma palavrinha rápida com a nossa coordenadora de Jaima e os professores também aqui na salinha, para a gente estar alinhando sobre o CDC algumas questões. Amém? Então que Deus abençoe você. No final do culto não saia, porque nós temos mais alguns recados importantíssimos para passar para a igreja. Glória a Deus. Então, Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 4 até o 8. Amém? Apocalipse, capítulo de número 1, verso 4 até o 8. Amada igreja do Senhor, está com sua Bíblia em punho, que todos possam estar acompanhando essa leitura. Sinta-se à vontade também para acompanhar aqui pelo telão. Nós vamos até o versículo de número 8. Diz assim a Sagrada Escritura: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. 8 e último: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que pode. Aplaudir ao Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar. Papai amado, Deus poderoso, Deus de graça, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje nós vamos nos alimentar da tua palavra. Aquieta os corações aqui essa noite.
que todas as mentes aqui nesse lugar, que todo pensamento seja voltado agora para o trono de Deus, para o Espírito Santo de Deus, para Jesus, para a Trindade Santa. Oh papai, que tudo aquilo que está afligindo o teu povo agora cesse, e que eles possam estar agora, Pai, a beber da água que flui do trono de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do mal, toda seta do maligno, tudo aquilo que vem contrário à tua vontade, nós repreendemos essa noite, e que teu povo hoje saia daqui completamente abastecido do maná que vem do céu, Pai. Oh papai, para quem nós iremos, Deus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Nos ajuda a cuidar de cada uma delas. Abençoa cada pai de família, Pai, para ter sabedoria e guiar os seus entes queridos aqui, Deus. Oh Deus, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, para buscar a sua igreja, a sua noiva adornada, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o soberano de toda a terra, ao único que é digno de todo louvor e de exaltação. Em nome de Jesus, que todos digam. Irmãos, nós estamos em uma série de palavras no livro de Apocalipse, a falar sobre a morte da igreja. Às vezes para mim e para você pode ser um tema pesado, mas é uma realidade, porque ao olharmos o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, eles foram escritos para as igrejas. Os primeiros capítulos foram escritos para mim e para você, porque eu e você, nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Nós estamos aqui para receber da parte de Deus uma revelação do Senhor sobre o que há de vir e o que há de acontecer nos últimos tempos. Eu tenho alguns anos que prego a palavra de Deus, mas eu nunca me achei capaz de pregar Apocalipse, e sempre tive medo e relutei bastante. Muitos de vocês me conhecem, a caminhada de muito tempo, dificilmente pregava esse livro, porque eu sei da tamanha responsabilidade que a igreja tem para cada um de vocês aqui hoje. Irmãos, hoje nós aprendemos sobre Apocalipse, é a gente aprender sobre a eternidade, amém? Aprender sobre esse livro aqui hoje é aprender sobre aonde vai ser o nosso paradeiro. Nós somos moradores do céu, meus irmãos. A nossa é pátria celestial, como foi cantado aqui essa noite. Sabe, irmão, nós somos peregrinos por essa terra. Essa terra não é a nossa casa, essa terra não pertence a nós. Embora você tenha uma casa, um CEP, um endereço, uma rua, um número de telefone, você tem muitas coisas aqui nesse lugar, mas a sua casa está no céu, e a Bíblia diz que aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma será arriscado o seu nome do livro da vida. Esse é o prêmio da soberana salvação daqueles que crêem em Cristo Jesus. Te pergunto essa noite, tem alguém que crê em Cristo Jesus? Tem alguém que ama Jesus essa noite? Tem alguém que está em casa ensinando seus filhos e a sua família a amar Jesus? A nossa morada está nos céus. Embora nos apeguemos em muitas coisas dessa terra, mas nós amamos o Senhor, e em breve tudo começa a parar de fazer sentido, porque o seu desejo é maior pelas coisas do alto do que pelas coisas aqui de baixo. Ah, meus irmãos,
Quando comecei a estudar esse sermão na minha casa, eu vi que havia algo muito forte aqui. Dentre todas as palavras, hoje eu vejo que essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Que nós possamos aprender sobre a vinda de Jesus. Que nós possamos amar tudo que vai ocorrer daqui para frente. E não ter medo do que vai acontecer. Porque, irmãos, às vezes nós olhamos para Apocalipse como um juízo para aqueles que são infiéis. E às vezes a gente lamenta, porque tem muitas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, mas que eles nunca confessaram a Cristo Jesus. É ou não é verdade? Você quer que eles confessem, você ama, você tenta, você prega, você ajuda, você convida para ir aos cultos, às células, a participar dos momentos de comunhão da igreja, e você vê uma barreira relutante dentro daquelas pessoas que você tanto ama. E o Apocalipse, ele trata disso. Ele trata do julgamento e juízo daqueles que são ímpios, infiéis, mas da alegria daqueles que sabem que o Senhor está vindo buscar a sua noiva. Então a gente vive esse misto de que o tempo está passando e que a gente tem que parar para pensar: Pastor Hugo, eu preciso pregar a palavra. Às vezes a gente fala, você deve pregar, e a pessoa fala, não sei, não sou capaz. Mas hoje Deus, ele te chama a isso hoje. Porque o pastor Cássio leu na sua abertura hoje, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, exatamente o que nós tratamos domingo passado, no domingo de Santa Ceia. Nós trabalhamos 3 versículos de Apocalipse. Hoje a gente vai trabalhar 5, um pouquinho a mais. A gente vai do capítulo de número 4 até o 8. No domingo que vem a gente vai do 9 até o 20, encerra o primeiro capítulo. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho, irmão, lá no 3, aonde foi lido aqui na abertura, porque a gente não vai pregar uma ministração que fica avulso, solta. A gente sempre vem no contexto da palavra, e depois naquele outro contexto, ou seja, no versículo anterior e no versículo seguinte do que a palavra diz. E Apocalipse 1:3 diz assim a palavra de Deus. O que a gente viu domingo passado, ele chama eu e você de mais que feliz, ou seja, bem-aventurado. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Segura um pouco esse versículo. Irmãos, eu quero que você entenda Apocalipse a partir disso. Ele é uma profecia, ou seja, nós somos bem-aventurados, mais que felizes por estar hoje tocando nesse assunto, falando essa verdade, trazendo essa experiência para a igreja Koinonia. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, bem-aventurado aqueles, diga comigo agora, que ouvem as palavras, guardam as coisas que nela está escrita, porque nós devemos ler, ouvir e guardar. Olha o que o texto diz: ler, ouvir e guardar. Irmão, a igreja que é salva, ou seja, a igreja que não caiu em uma morte, ela não é uma igreja que deixa essas coisas ao léu, não, ela é uma igreja que lê, que ouve e que guarda. Vamos lá todo mundo junto? Que lê, que ouve e que guarda. Só mais uma vez para você não esquecer: que lê, que ouve e que guarda. Cadê os homens da igreja Koinonia? Levanta a mão. Quem é um homem aqui da igreja Koinonia que tem uma caixa de ferramenta? Levanta a mão. Tem um varão ali, tem outro ali. Oxe, abaixaram a mão. Quem mais tem? Ixi, ali o Evandro tem ferramenta demais, o Girlano, o Edmar.
todos vocês. Eu não vou pedir emprestado não, tá bom? Nenhuma ferramenta. Mas irmão, se você utilizar uma ferramenta, né, Roberto? E deixar as ferramentas jogadas, e depois tu vai trabalhar, depois tu vai procurar, cadê as ferramentas? Sumiu. Porque você não guardou. Se você quer usar novamente, você precisa guardar. O pastor Hugo está estudando a palavra, ele começa segunda-feira a se bater com ela, aí ele fica lendo e guardando, para chegar no domingo, poder falar. Não vai adiantar nada nós chegarmos em um livro precioso como esse, sem ler, sem ouvir e sem guardar. Nossos alunos do CDC vão lá para a aula, aprendem, e às vezes, pastor, aí se esqueci aquele versículo. Eu falo para ele, meu filho, pergunta para o pastor Cássio, que ele sabe os versículos tudo, ele não esquece nenhum. Porque ele lê, ele ouve e guarda. Nós precisamos ser esse tipo de crente, irmão, porque o livro de Apocalipse é um dos livros mais fascinantes de toda a Bíblia, desafiador, escrito pelo apóstolo João durante o seu exílio na ilha de Patmos. E agora a gente volta para o contexto, vamos lá no versículo 9, olha só, antes e depois do que a gente vai pregar, versículo 9, abre para nós por favor, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, segura um pouquinho aqui. João foi levado a uma ilha de Patmos, e essa ilha de Patmos foi aonde ele teve a revelação do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. A igreja está afiada. Ou seja, o texto inicia dizendo que ele, João, ele prega 7 igrejas na ilha de Patmos. Quando havia um imperador chamado Nero, um homem mau, truculento, matando cristãos. Logo após ele vem o imperador Domiciano, ou seja, chamado de segundo Nero, porque ele era muito pior do que Nero, e ele seguia e matava cristãos. Na inauguração do Coliseu ele mandou matar 10.000 cristãos, e sobrando o último apóstolo, quem era? João. Sabe o que ele fez? Envia ele para a ilha de Patmos, para ele morrer à míngua, sem ter que pregar mais Jesus para ninguém. Só, meus irmãos, que quando enviaram ele para a ilha de Patmos, as portas ali de Roma, as portas ali, sabe, de toda aquela Idade Média tinha se fechado para ele pregar a palavra. Mas quando tudo se fechou, as portas do céu se abriu, porque agora a revelação de Deus vinha sobre a vida de João, e na ilha de Patmos ele pregava, ele escrevia o evangelho para as igrejas que somos nós hoje, e essa revelação vem para nós. Eu quero que coloque aí no telão uma imagem, para que você entenda, a ilha de Patmos, a gente, olha só, obrigada mídia por ter feito isso. A ilha de Patmos, no mar Egeu, e aqui de Patmos, ele estava escrevendo as 7 igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e o que? Laodiceia. Irmão, você sabe quando é que a pregação fica boa? Quando você acompanha. Você está com sua Bíblia? Abre comigo o versículo 11, localiza essas igrejas aí, vamos caminhar naquilo que Deus quer, que nós saibamos, não apenas que um pastor fala, e no versículo 11, é exatamente o que João pregava, essa é a missão dele, e olha só, Apocalipse 1, versículo 11, dizendo, o que vê, escreve em um livro, e manda às 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e o que? Laodiceia.
Qual era a missão desse homem? Era pregar a palavra, escrevendo às igrejas o que iria acontecer, dar uma advertência: olha, você está no caminho errado, abandonaste teu primeiro amor, quem lembra? Ou seja, repreensões à fidelidade, para que eles voltassem a ser como eram. Irmãos, você e eu somos igreja, e quem sabe hoje, não uma como essas da antiguidade, porque hoje elas são só ruínas. Mas eu quero te dizer hoje que você não é só ruínas ou escombros, ou uma igreja que desabou. Você é uma igreja viva, meu irmão. E o que nós somos como igreja viva? Devemos levar essa mensagem adiante, levar com amor, sabe, entusiasmo. Nós estamos falando de João exilado. Você sabe o que é um exílio? Era um homem que foi jogado completamente sozinho em uma ilha, em uma pedreira, para trabalhar, e ainda assim ele escrevia essas cartas. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você corre bastante, mas assim como um dia João, o apóstolo do amor, ele recebeu de Deus essa missão de levar a palavra às igrejas, hoje você recebe também essa missão de Deus, de levar a palavra a uma igreja, a uma pessoa, o amor de Deus que nós podemos levar. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ele revela a soberania de Deus sobre a história. Apocalipse fala do futuro da humanidade. No capítulo 1, versículo 4 a 8, esse que nós vamos entrar agora, somos apresentados a uma mensagem de esperança, poder e promessa, que continua relevante para nós nos dias de hoje. Eu quero entrar com você agora, meus irmãos, no versículo de número 4. Quantos estão entendendo? Digam amém. Versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: João, as 7 igrejas que se encontram aonde? Na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu vou entrar na parte A do versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Volta no versículo 4 aí para nós. Irmãos, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, quando nós como igreja aqui hoje, fazemos aquilo que a palavra nos ordena, não só aqui em Apocalipse, mas em Colossenses, Tessalonicenses, em muitas outras cartas como Romanos, você vai ver essa saudação acontecendo. Qual saudação? Diga comigo: graça e paz. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, pega na mão dele e diga: graça e paz. Irmão, graça e paz. Irmãos, essa saudação nossa, não foi nós que inventamos, ela é uma saudação bíblica, diga glória a Deus. E falar graça e paz, irmão, não é apenas porque João se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor, desejando-lhe graça e paz. Essas palavras não são apenas uma formalidade, mas expressam a essência do Evangelho, a graça de Deus que nos salva e a paz que resulta em se reconciliar. A graça de Deus. Por que você é salvo? Por que nós somos salvos? Primeira pergunta: tem alguém salvo aqui hoje? Amém? Amém, irmão. Glória a Deus. Por causa da graça. Não é porque você é bom e bonito. Aqui na igreja Koinonia tem muita gente bonita. Glória a Deus. Mas é pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus que você tomar aquela cachaça a última vez e amargou na boca e tu disse: Deus me livre, nunca mais eu quero esse negócio. Não foi porque você, eu que vou para a igreja, vou largar a bebida. Não, irmão. É porque a graça nos alcançou.
a irresistível graça de Deus. E qual é o resultado da graça na nossa vida, irmão? É a paz. Antes você não podia dar paz para ninguém porque você não tinha paz. E hoje você entrega a paz que excede todo entendimento. Porque embora tenha muitos problemas, mas você dá a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Como foi dito aqui hoje. Você vê o irmão na rua, graça e paz, graça e paz. E essa graça de Deus que nos salva, que nos salvou, que nos ama. A fonte dessa graça está onde, irmão? Em Cristo Senhor Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. Mudou a nossa história. Sabe, nós precisamos olhar para Apocalipse desta maneira aqui hoje. João escrevendo, saudando as igrejas, mas ele diz uma palavra muito poderosa. Ele diz: aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Deus poderoso, imutável, o nosso Deus eterno, glorioso, suficiente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua igreja. Aquele que era, porque Ele deu a sua vida por nós. Aquele que é, porque hoje Ele está vivo e está aqui no nosso meio, diga glória a Deus. E aquele que há de vir, porque Ele vai cumprir com a sua promessa. Em breve voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, parece que os crentes às vezes esqueceram disso. Parece que a gente esqueceu dessa promessa, meus irmãos. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele voltará para buscar a sua noiva. Esteja com a lamparina acesa, o azeite na botija, velando a chegada do noivo, que vem buscar a sua noiva. Busca! Oh, meus irmãos, como é bom falar desse noivo. Como é bom falar desse Deus poderoso. Isaías 11, verso de número 2. Guarda essa aqui no teu coração que é pancada. Isaías 11, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha que coisa, que repousa sobre ele. E vem responder a parte B do versículo 4, porque a parte B fala assim, ó: que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Está aí os 7 espíritos. Se você contar Isaías lá, vai dar 7. Amém, irmãos? Palavra poderosa. Ou seja, o Espírito Santo, na sua plenitude, é o que Isaías 11:2 quer falar. Os 7 espíritos são o Espírito Santo de Deus na sua total, grandiosa, poderosa plenitude. Glória a Deus. Nós precisamos almejar isso. Nós precisamos almejar a sua palavra. Quantos estão entendendo, diga amém. Nós vamos falar sobre a obra de Cristo, e eu já estou indo para o final, porque nós estamos já no versículo 5, a gente vai até o 8, versículo 5 fala da obra de Cristo, olha só: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos. Irmão, recorta isso hoje, coloca na tua mente. Eu vou repetir mais uma vez, e nós vamos ler todo mundo junto. Olha só o que ele diz, versículo 5, ele diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos. Ele nos libertou dos nossos pecados. Esse versículo 5, ele é muito poderoso, porque chama Jesus de uma fiel testemunha. Você não está ouvindo uma palavra
de uma revelação de alguma pessoa qualquer que você encontra na sua caminhada aqui dessa vida. Isso aqui é a revelação que vem da onde, irmão? Do trono de Deus. Por isso, a mensagem contida aqui, que nós estamos hoje lendo, destampando para que nossos ouvidos ouçam, nosso coração entenda, a nossa mente medite, é uma revelação de uma fiel testemunha. E essa fiel testemunha, irmão, eu vou te dizer uma coisa, essa fiel testemunha, ele não vem mais montado num jumento. Eita, essa fiel testemunha não vem mais montado, irmão, ele não vai mais andar de pé, ele não vem mais com a coroa de espinho rasgando a sua cabeça, as suas mãos. Ele agora vem, meu irmão, em uma carruagem chamada nuvem. Ele vem agora, meu irmão e minha irmã, com os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos são alvo branco como a neve, os seus pés são como uma tocha de latão reluzente. Ele vem com toda a glória, que João aqui, ele disse, eu não consigo nem olhar, eu só sei que é como homem, mas é tanta glória, é tanta, irmão, que não tem como falar da glória que vem. Esse é o nosso Deus, o Deus de Apocalipse. Por isso que, sabe, os montes se abalam diante dessa presença. Meu irmão, tudo que vai acontecer é para preparar a nossa igreja daqui para frente. Muitos de nós hoje, devemos olhar para essa palavra hoje e falar assim, meu Deus, essa é a fiel testemunha. Não que uma pessoa pode me falar através de um vídeo na internet, não que uma pessoa pode falar para mim aqui nas ruas da cidade, mas o que está contido aqui nesse livro, essa é a fiel testemunha. Em breve voltará Jesus, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a sua igreja como está? Por isso essa é a obra dele. A obra dele naquela cruz para muitos foi uma derrota, mas para nosso Deus foi a maior vitória de todas. A Bíblia diz naquele texto, tragada foi a morte na vitória. Mas que vitória se ele morreu? Ninguém entendeu não, irmão. Só quem entendeu foi os céus. Sabe por quê? Porque quando crucificado foi a fiel testemunha verdadeira, aquele que perseverou fiel até a morte, morte de cruz, ele desce até o inferno e ele disse, aonde está a tua morte? Aonde está o teu arguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Quem é a vitória? Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você sabe o que foi que aconteceu nesse dia? Quando ele foi crucificado? A morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele é o primogênito de entre os mortos. A morte não segurou, a morte não conteve. Ele vai de encontro à morte, e ele diz, aonde está tu, ó morte? A morte não pôde o segurar, as sepulturas não pôde o deter, as amarras, os arguilhões que seguraram não pôde. O soberano ressuscitou, irmão. E ele ressuscitou para nos mostrar uma única coisa, que ele há de vir buscar a sua igreja. Ele há de buscar cada um de nós. Ele vem, ele vem, ele vem. Por isso cante isso. Por isso erga a sua voz, fale desse amor. Fale do quanto Jesus é grandioso. Porque a morte foi tragada. Será que nosso fim ia ser uma tumba gelada? Nunca. A Bíblia diz que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Irmão, essa palavra é tão linda. Sabe por quê? Porque ele fala que o Senhor nos ressuscitou, não apenas para ficar ressuscitado lá. Ele nos ressuscitou, sabe para quê? Para que nós possamos ser
junto com eles, reinando e sendo sacerdotes. Irmão, que coisa maravilhosa. Nós como pecadores, aonde jamais merecemos essa coisa linda que Ele fez, ainda ter o privilégio de reinar e de ser sacerdote. Por isso hoje, diante dessa palavra, leve com você a fiel testemunha, porque quando nós falamos, não de nós, mas da fiel testemunha, a palavra jamais volta vazia. Ele foi fiel até o fim, irmão, e Ele ainda diz mais, olha só na sua palavra, aquele que nos ama. Ai meu Deus, irmão, você pode amar uma pessoa aqui, porque você vê ele na igreja, você vê ele no trabalho, você vê ele no meio da rua, você ama ele por causa disso. Às vezes, se você fosse olhar o interior e descobrir quem aquela pessoa realmente é, talvez você ficava balançado para amar ela. Depois você vê ele no íntimo lá, quem ele é, quando ninguém está vendo, vixe. O texto da palavra de Deus acabou de dizer para nós que Ele nos ama, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo nossos erros, mesmo sabendo nossos pecados, mesmo sabendo de todas as nossas falhas. A Bíblia diz que ainda assim Ele nos ama, e Ele ama e foi capaz de entregar o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o amor. Ele nos ama, irmão. Ele nos ama. Continuando o texto, agora no versículo de número 6, ele diz assim: e nos constituiu, olha só o que nós acabamos de falar, vamos lá, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós não vamos ser constituídos apenas por um breve momento, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Vale a pena você e eu, vale a pena demais, irmão. Sacerdote fala de sacrifício. Interceda por alguém, ore pela vida dessas pessoas, porque nós estamos falando de algo aqui que agora não é transitório, nem passageiro, mas é pelos séculos dos séculos. Amém. Porque se voltar lá, ele vai dizer: aquele que nos ama pelo seu sangue. Irmão, saiu muito caro para o céu, o preço foi preço de sangue. Não foi apenas um preço verbal, ou apenas um valor monetário que foi pago, mas foi um preço de sangue cravado em uma cruz, aonde o Senhor disse para mim e para você que Ele hoje nos ama. Nós precisamos hoje olhar essa mensagem, a mensagem onde a morte, ela, para aqueles que estão em Cristo, é só um instrumento de passagem. Está em Cristo Jesus, vai até Ele. Hoje, aquele que nos ama, Ele mostra e revela o amor de Cristo em nós. Deixa eu te falar uma coisa hoje, irmão. Para de não se sentir amado. Para de qualquer carência dentro do teu coração hoje. Qualquer vazio dentro de você hoje. Só para pensar nisso. Ele te ama. Toda vez que esses pensamentos vierem à tua mente, lembra, Ele te ama. Ninguém jamais vai tirar isso de você. Você tem que entrar aqui nessa igreja, você tem que entrar na sua casa, você tem que entrar onde for, sabendo que tem um ser que te ama mais do que qualquer coisa. O nome dele é Jesus, irmão. Ele te ama. Isso aqui fala só sobre sacrifício que nós jamais conseguiríamos fazer. Ele fez.
Ele fez porque ama. Aquele que nos ama mesmo sabendo quem nós somos. Abre para mim João, capítulo 13, versículo de número 34. 13:34, João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que então essa prova de amor hoje, no livro de Apocalipse? Aquele livro que todo mundo estava com medo, e agora ele mostra um amor aqui no meio do livro, para que eu e você possamos amar, irmão. Ameis uns aos outros. Uns aos outros. Continuando, versículo de número 6. E nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus, Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Hebreus 9:14 diz que o Senhor nos libertou dos nossos próprios pecados. A cruz é o centro da nossa redenção. Sem sacrifício Jesus estaríamos, sem o sacrifício de Jesus, nós estaríamos completamente o quê? Condenados. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Você serve a um Deus vivo. Sabe qual é a maior prova que você serve a um Deus vivo? Sabe qual é, irmão? Quem aqui fala com Deus todo dia? Quem aqui conversa com Deus? Eu nunca vi uma pessoa conversar mais com Deus assim, que eu conheço de perto, do que a Johanna. Rapaz, é uma conversa sem fim. Eu falo, mulher, tu tá falando com quem mesmo? Tu entra no banheiro e fica falando, tu sai na casa e falando. Não, pai, eu estou falando com o Espírito Santo. Tu não está me enganando não, né? Você tem conversado com Deus, irmão? Você fala com Jesus? Você chama Ele de lindo de manhã cedo? Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Você fala com Ele diariamente, porque Ele te libertou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz. Pergunta, fala, aquele que nos ama. Irmão, é isso, Ele nos libertou e Ele nos constituiu reino e sacerdote em Cristo. Somos elevados a uma nova posição, somos parte do reino de Deus e temos acesso direto ao trono de Deus. Ser um sacerdote hoje é ter acesso direto. Quantos de nós temos acesso direto e a gente não utiliza essa ferramenta? Diga para a pessoa que está ao teu lado, ei menina, aproveita. Tu tem acesso direto. Diz para ele mais, diz assim, olha, o véu se rasgou. Não tem barreiras. É você e Cristo. É isso que Apocalipse está dizendo. Oh meu Deus. Glória a Deus. Nós estamos indo para a parte final, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, ó a carruagem aí, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra vão fazer o quê? Se lamentarão, e todas sobre eles, certamente, amém. Todas as tribos da terra se lamentarão. Oh meu Deus, por que eu não acreditei em Jesus? Oh meu Deus, por que aquele cara me convidou tanto, eu não fui lá ouvir a palavra? Oh meu Deus, agora é tarde demais, agora é castigo eterno, pranto e ranger de dente. Todas as tribos da terra vão, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Oh meu Deus, agora eu fiquei, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui na palavra de Deus. Obrigado porque nossos olhinhos estavam fechados para essa verdade. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos. Irmão, isso é digno da gente glorificar a Deus, sim ou não? E dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos.
E hoje, em vez de lamentar, chorar e gritar, a gente vai ter um júbilo de alegria. A gente vai dar um glória a Deus imenso, dizer: Senhor, obrigado. Sabe, a gente vai ver nas nuvens vindo o nosso Deus, com todo esplendor, com toda glória. A segunda vinda de Jesus é certa. Ele voltará de forma visível, gloriosa, todo olho verá. Não será um evento secreto, será um evento para todo mundo ver. E tu imagina, irmão, tu imagina, Mateus 24, 30, abre aí para nós, a gente já está finalizando. Mateus 24, 30, eu quero pedir o louvor para subir aqui. Olha só o que diz a palavra. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, a mesma palavra de Apocalipse, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele vem, irmão. Ele vem, irmão. Mantenha a sua chama acesa, porque certamente o Senhor virá. O Senhor, certamente Ele vem. Irmãos, hoje, a maior declaração de Deus acontece no versículo de número 8. E no versículo de número 8 ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está preparado hoje? Você pode se colocar de pé. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração, irmão. Sabe, essa oração hoje, ela traz algumas aplicações à nossa vida. Assim como a igreja da Ásia recebeu a graça e a paz, hoje nós estamos aqui recebendo essa graça e essa paz também. Mas hoje o que nós estamos olhando não é o que recebemos, mas é o que fazemos com aquilo que nós recebemos. O que você tem feito com a graça e a paz do Senhor? Olha para isso hoje que Deus está falando com você. Sei que nós vivemos no meio de tantos conflitos, mas a paz de Deus é o nosso refúgio, irmão. Ela é a nossa fortaleza. É a graça de Deus que nos capacita a viver de forma digna, mesmo em meio à dificuldade. O Senhor te chamou a ser um sacerdote. Olha só, irmão, hoje aplica essa palavra para você. Lembra lá do comecinho da pregação? Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir, guardar. Todos os dias vai ser nosso exercício. Ler, ouvir e guardar. A outra aplicação que eu quero fazer, irmão, são apenas duas. A certeza da volta de Cristo. Eu tenho certeza que você já andou pelas ruas da cidade e alguém disse assim: rapaz, desde que eu nasci é que diz que esse Jesus volta e eu nunca vi nada. Você já ouviu isso? O que vai manter essa chama acesa no teu coração da volta do Filho de Deus, irmão, é a certeza da salvação que brota dentro de você. Está dentro de você. Não são o que os outros falam, não são o que as pessoas tentam desmentir ou dizer que não é verdade. A promessa da volta de Jesus, ela é real, irmão. E eu quero te perguntar: se Ele voltasse hoje, você estaria preparado? Como tem investido o seu tempo? Existe ainda esperança na volta de Cristo? Será que a volta de Cristo te motiva a ler, a orar, a estudar? O
precisa tu me responder. A resposta está lá no versículo 8. Ele é o alfa, Ele é o primeiro. Ele é o ômega, Ele é o último. Ele era aquele que é e que há de vir para buscar a sua igreja. Ele domina todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Lute, irmão. Eu sei que a graça de Deus te alcançou, mas lute. Vamos fechar nossos olhos agora. Eu peço que você coloque a sua mão no coração. E enquanto o louvor toca, lembre-se o que o texto diz: Ele é aquele que nos ama. Lembre-se, Ele é aquele que nos ama. Ah, pastor, ele vem com os olhos com fogo, mas Ele é o que te ama. Pastor, os seus pés são como latão reluzente, mas Ele é aquele que te ama. Ele está vestido de vestes brancas, eu não consigo olhar para Ele, mas Ele é o que te ama. Não temas, não temas, Ele é o que te ama. Oh, Espírito Santo de Deus, cante isso a Ele. Oh, Espírito Santo. Sim, Deus. A tua igreja canta. Sim, Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido de arco-íris, sons de trovões louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Sim, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te sinta a presença de Deus. O nosso Deus é real.
igreja do Senhor. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. De olhos fechados, coloca a mão no coração, nós vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra que nos foi revelada no livro de Apocalipse. Hoje, reconhecemos que tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Tu és o Todo-Poderoso e nada está fora do teu controle. Nós te louvamos por tua soberania sobre todas as coisas. Senhor, agradecemos pela graça e paz que nos são dadas através de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim, a ponto de derramar o teu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Papai, nós oramos hoje e nos lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz e da nova vida que nós temos hoje. Oh Senhor, se nós estamos aqui hoje, só é possível por causa do Senhor. Pai, ajuda-nos a viver como sacerdotes nesse mundo, representando-te todos os dias. Que sejamos instrumentos da tua graça, levando a esperança da salvação àqueles que não têm a mesma fé que nós, aqueles que ainda não te conhecem. Ensina-nos, Senhor, a confiar em ti. Senhor, mantém viva dentro do nosso coração essa esperança, até o último dia, até o dia da tua volta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, diante dessa palavra hoje, existe alguém que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus hoje? O tempo é hoje. Se existe alguém, levante sua mão aí mesmo no seu lugar. Nós vamos orar por você, sabendo que breve Ele voltará. Breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Sei que o Senhor está falando contigo aí agora. Amém? Dá esse passo de fé. Erga a sua mão. Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje é com muita alegria que nós convidamos o Ravi Guilherme Bento dos Santos. Amém? Nascido no dia 25/1/2025. Ele é filho de Júlio César Bento e Amanda dos Santos. Eu gostaria que a igreja os recebesse com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa família, o
projeto de Deus está aonde? Na família. Eu quero pedir o óleo ungido. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom, Guilherme? Glória a Deus. Hein? Rapaz, já está olhando aqui para a igreja. Olha, é aqui que eu vou congregar, viu, papai e mamãe? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Cássio para vir aqui. Glória a Deus. Pode segurar aqui, mamãe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é um momento muito especial na vida da família, na vida da mãe, na vida do pai e principalmente na vida do Ravi Guilherme. A grande responsabilidade dos pais em estar apresentando o filho no altar do Senhor, para que esteja sempre nos caminhos de Deus, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou pedir que a igreja estenda suas mãos para cá. Papai, tu vai levantar assim. Cuidado aí. Eita, isso. Amém, amém e amém. Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo cumprimento da Escritura, hoje, Senhor, hoje é dia de alegria. Nós consagramos hoje o Ravi Guilherme aos teus caminhos, e que ele possa ser apresentado não apenas diante de uma igreja, mas ser apresentado nos céus, porque aquilo que é ligado aqui na terra terá sido ligado no céu. Diante da tua palavra, eu te apresento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que todos digam amém, 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 glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus. Nós vamos... Quem está feliz aí? Amém? Glória a Deus. Que um dia daquele da Edmar sendo apresentado aqui. Eita glória. O do Gabriel, né, Gabriel? Da Bruna. Do pastorzão. Amém? Será que vai ser menino ou menina? Amém? Glória a Deus. Irmão, que felicidade. Antes da gente encerrar o culto, eu quero fazer aqui um breve aviso sobre o Caminhando Juntos, que vai ocorrer agora, amém? Tá com um telão aí? Coloca, por favor, amém? Culto de casais, uma só carne, irmão, vai ser no dia 14 de março, às